Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 1º de fevereiro. E nós começamos essa edição com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que alterou as regras para o registro de armas de fogo no Brasil. Agora, armas de uso permitido ou restrito, depois do decreto de maio de 2019, terão de ser registradas também no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. A partir de hoje, o cadastro das armas deverá ser feito em até 60 dias. Além do procedimento online, os portadores de arma de uso restrito devem agendar uma ida à Polícia Federal quando será apresentado o armamento e o registro no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Caso a nova regra não seja cumprida, pode levar à apreensão da arma por infração administrativa. Os demais procedimentos para obter posse ou porte de arma ou outros registros exigidos por lei não tiveram alteração. O formulário está disponível no site da Polícia Federal, que vai solicitar a identificação da arma e do proprietário, como o nome, CPF ou CNPJ, endereço de residência e do acervo. No dia 2 de janeiro, o presidente Lula assinou um decreto que suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores e interrompe também as autorizações de novos clubes de tiro. O decreto condiciona a autorização de porte de arma à comprovação de necessidade. Os aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo terão reajuste de 5,93% no benefício. Esse aumento é baseado no INPC, índice que mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos, que fechou 2022 em alta, segundo dados do IBGE. Para aqueles que recebem um salário mínimo, que é também o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença em 2023, de R$ 1.302, o pagamento começou dia 25 de janeiro. E no Reino Unido, trabalhadores de diversos setores entraram em greve nesta quarta-feira pedindo melhores salários. É a maior dos últimos 11 anos. Cerca de 500 mil profissionais paralisaram as atividades ao mesmo tempo que o país vive a pior inflação em 41 anos. Quase 20 mil escolas da Inglaterra e do País de Gales foram afetadas pelo primeiro dos 7 dias de greve convocados para fevereiro e março por professores do ensino infantil e do ensino médio. É realmente uma escolha política, porque eu sei que há dinheiro nesse país. É um dos países mais ricos da Europa. Só que os estudantes das escolas públicas não são valorizados. Onde trabalho atualmente, nós não tivemos uma viagem escolar nos últimos 12 anos. Então, eu acho que há uma ligação entre menos dinheiro para as escolas e menor qualidade de ensino aos alunos. A greve dos professores coincide com uma das muitas aprovadas por maquinistas de empresas ferroviárias e com a paralisação de trabalhadores de 150 universidades. Cerca de 100 mil funcionários de ministérios, portos, aeroportos e até de centros de exame de habilitação também cruzaram os braços. No total, até 500 mil de pessoas pode estar em greve no Reino Unido. Os profissionais de enfermagem também vão realizar, em 6 e 7 de fevereiro, mais 2 dias de greve, depois de frustradas negociações com o governo britânico por reajustes salariais. Em meio ao processo de recuperação judicial, a Americanas interrompeu os contratos com fornecedores terceirizados e encerrou os serviços de televendas. A empresa afirma que segue na tentativa de garantir a continuidade das atividades, incluindo o pagamento de salários e benefícios aos funcionários. O plano de recuperação judicial vai definir quais serão as ações da empresa para os próximos meses. E hoje, a Americanas informou ao mercado que avalia pedir um financiamento de R$ 1 bilhão para manter o caixa e honrar o pagamento de dívidas. A decisão ainda está em estudo pelos acionistas da empresa. E já está valendo o programa do governo que dá desconto para o pagamento de dívidas com a União referente a pendências pertinentes a uma ação judicial. Até o mês de abril, o projeto Litígio Zero oferece até 50% de abatimento para pequenas empresas quitarem seus débitos. O objetivo do governo federal com o lançamento do programa é diminuir a quantidade de dívidas das pessoas e das empresas em ação judicial com a União. O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, ou Litígio Zero, já entrou em vigor e vai valer até o dia 31 de março. A adesão deve ser a partir da abertura do processo digital no portal ECAC da Receita Federal. O projeto de desconto é destinado tanto para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, em que a redução da dívida pode chegar a 40% ou 50% do valor total, incluindo o imposto federal, além de juros e multa.
O objetivo do programa é reduzir o número de processos em tramitação no Fisco e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Os benefícios variam conforme o tamanho da dívida. Pessoas físicas, micro e pequenas empresas com dívida de até R$ 78.120 vão ter desconto de até 50% do valor total. Já as empresas com dívida acima de R$ 78.120 podem ter o desconto total sobre o valor de juros e multa. O litígio zero entrou em vigor a partir de uma série de medidas econômicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para reduzir despesas e aumentar a arrecadação federal. Ao todo, o programa foi pensado para atingir até 150 mil pagadores de impostos entre pessoas físicas e jurídicas. A proposta tem potencial de arrecadar até 35 bilhões de reais em receita para a União em um ano. E a Petrobras reduziu o preço do gás natural às distribuidoras, que é bom para quem utiliza gás encanado ou para abastecer o veículo, mas a queda não atinge o dos botijões de gás. A partir de hoje, o gás transportado e distribuído por dutos terá uma redução média de R$ 11,00 por metro cúbico. A estatal explicou que os contratos com as distribuidoras são atualizados trimestralmente com base na variação do preço do petróleo e do dólar. Por isso, como no trimestre entre novembro e janeiro, o petróleo recuou 11,9%, ao mesmo tempo que o dólar também registrou uma leve queda, o cálculo reflete no valor do gás natural. E a Pfizer bateu recorde de faturamento ano passado. Foram 100 bilhões de dólares, que ultrapassa os 500 bilhões de reais. O resultado foi impulsionado pela venda de vacinas e do medicamento antiviral Paxlovid. A alta foi de 23% em relação a 2021, que teve 81 bilhões e 300 milhões de dólares, mais de 407 milhões de reais. A farmacêutica norte-americana cresceu significativamente com a pandemia. Em 2019, o lucro foi de mais de 205 milhões de reais. Já com a venda de vacina e de medicamento contra a Covid-19, a receita saltou mais de 250 bilhões de reais em 3 anos. Em dezembro do ano passado, a empresa e o Ministério da Saúde assinaram um acordo para a compra de mais de 50 milhões de doses da vacina, que previa a entrega de imunizantes bivalentes para pessoas acima de 12 anos de idade e também monovalentes para crianças de 6 meses a 11 anos. A compra complementa o contrato vigente, que chegará a um total de 150 milhões de doses. Ao longo de 2022, 81 milhões já foram entregues ao Brasil. As 69 milhões de doses restantes serão entregues até o segundo trimestre desse ano. A Anvisa aprovou em março de 2022 o uso emergencial do comprimido Paxlovid para tratar pacientes adultos com casos leves a moderados com risco de progressão para grave da Covid. Em abril, o medicamento também foi aprovado pela Comissão de Incorporação de Tecnologia ao Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde divulgou o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023, que começa a partir do dia 27 de fevereiro com doses de reforço bivalentes contra a Covid em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Também está prevista a intensificação na campanha de influenza em abril, antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. Além também de uma ação de multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. O governo considera que as coberturas vacinais apresentaram índices alarmantes nos últimos anos. E as autoridades de Pequim informaram que a cidade alcançou uma imunidade coletiva temporária e que o atual surto de Covid na região está terminando. O país registrou uma onda de casos desde que o Partido Comunista decretou o fim da política de Covid-0 em dezembro passado. O surto encheu hospitais e crematórios em grandes cidades como Pequim, mas é difícil verificar a real magnitude da onda de infecções. Especialistas avaliam que os dados oficiais possam representar apenas uma pequena fração de todos os casos. Mas há sinais de que a onda começou a diminuir. Na semana passada, as autoridades informaram que o número de mortes em todo o país caiu 80% desde o início de janeiro. E eu fico por aqui, mais informações no Jornal das 18h30 com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva. E também às 10 da noite, comigo ao vivo, eu volto ao lado de Alexandre Giaqueto com o Jornal das 22h. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.